Olá pessoal, chegou o momento da gente discutir sobre as ondas sonoras. E essa é uma parte muito legal, pois nós vamos discutir a respeito de uma percepção humana que é a nossa audição. Então é um conteúdo bastante importante e com uma ampla aplicação. E nesta aula nós vamos falar das ondas sonoras e discutir quais as características destas ondas que interferem na maneira de como a gente percebe os sons. Exemplo da música, tipos de instrumentos musicais, ou seja, pessoal, tudo relacionado com as características das ondas sonoras. Vamos entender isso melhor? Vem comigo! A primeira coisa que a gente precisa entender, ou na verdade relembrar, é que uma onda sonora é uma onda mecânica. E lembrando que uma onda mecânica é aquela que necessita de um meio material para se propagar, não é isso mesmo? Sendo assim, ela não se propaga no vácuo. Não há uma menor possibilidade de o som se propagar no vácuo. Que fique bem claro isso para vocês. Vejam que no momento em que esse músico toca o violino, o som que está produzindo, ele vai se propagar através do ar. Então vejam que o meio de propagação é o ar. Mas o som também se propaga em outros meios materiais, como líquidos e os sólidos. Devemos entender também que o som é uma onda longitudinal, não é isso? O que seria essa onda longitudinal? Vocês lembram? Vejam bem, uma onda longitudinal é aquela onda em que ela tem a vibração na mesma direção de propagação. Bem simples. Veja aqui o nosso exemplo, que eu trouxe aqui, essa figura. Ó. Percebam que a onda está se propagando numa direção e a sua vibração é na mesma direção. Sendo assim, quando falamos, o som produzido pelas nossas cordas vocais irá viajar numa direção de tal forma que as moléculas de ar que estão vibrando para frente e para trás, em um formato longitudinal. Vejam aqui a nossa figura que no momento em que o som é produzido, ele faz o ar vibrar, ou seja, estas moléculas estão vibrando para frente e para trás. E neste momento dessa propagação, percebam aqui na nossa figura que nós temos algumas partes que estão escuras e outras partes que estão claras. Mas o que isso significa? O que vocês acham? Uma perda de tempo. Significa que as moléculas de ar que estão mais próximas, mais condensadas, que é a região escura, nós denominamos como zonas de compressão. Nós podemos fazer uma analogia a isso. Seria como se fossem os picos dessas ondas. Veja que no momento em que essas moléculas estão mais próximas uma da outra, em uma determinada região, nós temos um acúmulo dessas moléculas nesta região da zona de compressão. Sendo assim, as zonas ao lado, ou seja, as zonas adjacentes da compressão, elas estão com falta dessas moléculas. Porque como as moléculas estão sendo comprimidas em todas as regiões da nossa zona de compressão, sendo assim, nós teremos essas zonas de rarefação. Melhor dizendo, o ar, neste ponto, ele está mais rarefeito, está faltando molécula. Logo, nós podemos dizer que ele é menos denso, não é isso mesmo? Então, a zona de rarefação, nós podemos interpretar como se fosse o vale da minha onda. Em uma representação transversal, ok? Não longitudinal. Nós podemos dizer que a crista implica a compressão e o vale a rarefação. Tudo bem? Mas que fique claro para vocês que a onda sonora é uma onda
longitudinal. Você filma e fala, você é o bichão mesmo, hein? E podemos dizer também que o som é uma onda tridimensional. E o que isso significa? Significa que ele se propaga em todas as direções, ou seja, dentro daquilo que nós chamamos de propagação isotrópica, ok? Melhor dizendo, se espalha em todas as direções do nosso espaço. Agora vejo que nós podemos falar dos fatores que influenciam na velocidade que o som se propaga. E o primeiro deles que nós vamos falar é da temperatura, a influência da temperatura. Como eu havia dito, o som ele pode se propagar em meios diferentes, como nos líquidos, no sólido e nos gases. Como o ar é o principal meio de propagação do som, ele a 20 graus Celsius, a sua velocidade padrão é de 342 metros por segundo. Lembram que eu tinha falado que a velocidade de uma onda ele depende do meio de propagação e das características desse meio. Isso implica que se eu mudar as características do ar, como aumentar a sua temperatura ou uma mudança na sua pressão atmosférica, isso vai influenciar diretamente nas propriedades do seu meio de propagação e pode modificar a velocidade do som. Mas o valor padrão para 1 atm, melhor dizendo, 1 atmosférico a 20 graus Celsius, o som se propaga a 342 metros por segundo. Então, meus jovens, nós podemos dizer que a velocidade é diretamente proporcional à temperatura. E lembrando que ser diretamente proporcional a alguma outra grandeza significa que se um aumenta, o outro também aumenta, não é isso mesmo? Então vejam bem, se nós temos aqui que a velocidade ela está aumentando, logo a minha temperatura também vai aumentar. Por outro lado, se a velocidade ela está diminuindo, a temperatura também vai diminuir. Isso é uma proporção, certo? Um proporcional ao outro. E existe uma equação que nos permite determinar essa velocidade do som em função da temperatura, onde nós vamos representar desta forma. A velocidade do som é igual a 330 mais 0,6 vezes t. Chama a atenção aqui de vocês que esse t aqui, melhor dizendo, essa temperatura representa na escala Celsius. Então, meus jovens, a 0 graus Celsius, a velocidade do som se propaga a aproximadamente 330 metros por segundo. Já a 10 graus Celsius será 336 metros por segundo e a 20 graus Celsius será de 342 metros por segundo. Percebam que a cada 10 graus Celsius, a nossa velocidade está aumentando 6 metros por segundo. Olha que bacana! Agora vamos discutir sobre a influência da densidade que tem na velocidade de propagação do som. De início, nós sabemos que a velocidade também é diretamente proporcional à sua densidade, que eu vou representar aqui por D. Então, se a velocidade aumenta, isso implica que ela é mais denso. Por outro lado, se a velocidade está diminuindo, a mesma razão da temperatura, a sua densidade está diminuindo. Para vocês entenderem um pouco sobre isso, nós temos valores da velocidade do som de diferentes meios. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Vejam bem. No ar, nós sabemos que a velocidade do som é de 340 metros por segundo. Na água, equivale a 1.500 metros por segundo. E no aço, 4.500 metros por segundo. Percebam, meus queridos, que eu ordenei de ordem crescente, onde a densidade do aço é maior do que o da água. Logo, a sua velocidade é maior. Também a água é mais densa do que o ar,
por sua vez, também tem uma velocidade maior. Então, nós podemos dizer que a velocidade do sólido é maior que o líquido, que é maior do que no ar. Isso é o que eu tenho para hoje. Se você chegou até aqui, significa que essa aula foi interessante para você. Então, eu quero te pedir para deixar o seu like. Caso não seja inscrito, inscreva-se em nosso canal. Ative o sininho de notificações, pois assim você ficará sabendo sempre que tiver um vídeo novo. E compartilhe com outras pessoas, pois assim você estará colaborando para que o canal possa crescer. O meu muito obrigado pela sua paciência e até a nossa próxima aula.